Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5. Versículo de número 1. Feliz nessa noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 16, o versículo 17, o versículo 18 diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Amém? Pode se sentar. Meus irmãos, eu preparando esses bolsos, e eu quero começar falando nessa noite sobre uma luta que todos nós enfrentamos. O pastor enfrenta, o evangelista enfrenta, o presbítero, o diácono, os irmãos, as irmãs. Todos nós enfrentamos esta luta. A luta entre a carne e o espírito. A luta entre a carne e o espírito. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando nessa carta de Gálatas, capítulo de número 5. E esta carta, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estão na galáxia. E lembrando que esta carta não é direcionada apenas para uma igreja, mas ela é direcionada a várias igrejas que havia na galáxia. Porque o apóstolo Paulo passou um tempo ali, um período, pregando o evangelho. E alguns irmãos, principalmente gentios, foram alcançados pelo verdadeiro evangelho. Foram alcançados pela graça de Deus. Eles foram alcançados pelo evangelho que foram de Cristo, pregado por intermédio do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos que estão ali, ele escreve para tratar alguns assuntos. Porque depois que o apóstolo Paulo ele sai da região ali da Galácia, e deixa ali algumas igrejas implantadas naquele lugar, levanta alguns falsos mestres entre os irmãos, entre as igrejas, ensinando outro evangelho, ensinando um falso evangelho. É tanto que quando nós lemos a carta de Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo está confrontando este falso evangelho. Ele diz no capítulo 1, no versículo 6: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aí no versículo 7 diz: o qual não é outro. Assim, já quebra o outro. Por quê? Porque não tem outro evangelho. Não existe outro.
Esse é um falso evangelho que estão ensinando. Os falsos mestres, chamados judaizantes, eles levantaram entre os irmãos ensinando outro evangelho. Por exemplo, ele ensinava que apenas crer em Cristo não bastava para ser salvo. Para ser salvo, o Jadson, para ser salvo, tinha que crer em Cristo. Mas não bastava para ser salvo. Tinha que também obedecer à lei de Moisés. Também ser circuncidado. Também ser participante ou praticar os costumes judaicos. Aí, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo aos irmãos, não tem outro evangelho. Não há outro evangelho. Esse é um falso evangelho. Maravilha, que tão depressa vocês desviaram, deixaram o verdadeiro evangelho para pegar outro evangelho, que não é evangelho, porque não existe outro. Tão depressa, agora os irmãos da galáxia receberam o verdadeiro evangelho, mas tão depressa eles deixaram o verdadeiro evangelho para abraçar um falso evangelho. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. O único evangelho é o evangelho da graça. O único evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz. Qualquer outra coisa parecida não é evangelho. Não existe um evangelho sem a cruz. Não existe um evangelho sem a graça. Ou seja, o que esse evangelho ensinava? Esse falso evangelho, o suposto evangelho ensinava, Mateus. Jesus mais obras ou regras igual salvação. Mas o verdadeiro evangelho é Jesus é igual a salvação. Por quê? Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu não sou salvo porque eu cumpro regras. Eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz do Calvário. A graça foi derramada a favor imerecido de Deus. Este é o verdadeiro evangelho. Porque no nosso tempo estão ensinando um evangelho que nós temos, que às vezes as pessoas entendem que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Não, eu não obedeço para ser salvo. Eu não faço para ser salvo. Eu obedeço porque eu sou salvo. Faço porque eu já sou salvo por intermédio. Jesus Cristo já é o suficiente. Não há nada que o ser humano faça que possa salvá-lo. Não há nada, a não ser a cruz de Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo fala no versículo 8? Ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, e pregue outro evangelho, além desse que nós temos ensinado, além desse que nós temos pregado, seja anátema. Não receba, não acredite, porque esse não é o verdadeiro evangelho. Não existe outro parecido. Não receba. Observe que o apóstolo Paulo está tratando de uma luta externa. Os falsos mestres levantaram entre os irmãos, fazendo os irmãos dispersar da fé, fazendo os irmãos retroceder. Olha, Cristo morreu na cruz do Calvário. Olha o que ele disse, estais, no capítulo 5, versículo 1, estais, pois, firme na liberdade que Cristo vos libertou. Estais firme aonde? Na liberdade com Cristo, na liberdade com que Cristo nos libertou. Vocês eram escravos, vocês eram servos,
estava condenado. Mas Cristo nos libertou e agora nós somos livres. Nós somos livres por intermédio da cruz. Livre do que, pastor? Primeiro, livre da condenação do pecado. Todos nós estávamos condenados ao pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. E todos estavam condenados à morte eterna, ao pecado. Mas Jesus morreu na cruz. O preço que era para mim pagar, Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. O preço já foi pago. E hoje eu estou livre da condenação do pecado. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo pode até levantar e tentar te acusar, mas ele não pode te condenar, porque a cruz já nos libertou e nós somos livres. Só quem é livre pode dar glória a Deus nessa noite. Livre da condenação do pecado. Segundo, livre da lei. Primeiro, livre da condenação do pecado. Segundo, livre da lei, da religiosidade. Jesus cumpriu toda a lei na cruz do Calvário. Toda a lei foi cumprida na cruz do Calvário. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, pastor, não teve ninguém que cumpriu a lei. Ninguém conseguiu com força humana, Mateus. Com a sua força humana, com a sua religiosidade, ninguém conseguiu essa graça. Ninguém conseguiu esse favor imerecido. Ninguém conseguiu essa salvação. Alcançar isso. Porque a salvação não é por mérito, é pela graça. Aí vem Jesus no Novo Testamento e cumpre toda a lei lá na cruz do Calvário, dizendo: agora vocês estão livres. Livre de toda a lei, de toda a servidão. Nós somos livres. Segunda, liberdade. Terceira liberdade, livres do domínio da carne. Lá no capítulo 5, no versículo 24, ou melhor, no capítulo, deixa eu ver se eu acho que capítulo 2, no versículo 20, ele fala assim: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Aí no capítulo 5, no versículo 24, ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. No capítulo 2, no versículo 20, isso mesmo, no versículo 20 ele diz: já estou crucificado com Cristo. Quando Cristo é levado na cruz do Calvário, ele está dizendo: o meu eu, o poder de governo da carne, foi levado lá na cruz do Calvário, e todo o poder de governo da carne foi quebrado na cruz do Calvário. Foi quebrado lá na cruz. Então quer dizer, pastor, que depois da cruz a carne foi morta e não há mais. Não, ela ainda existe. Não significa que a carne deixou de existir, Mateus, mas ela ainda existe e tenta todos os dias ressuscitar. Aí ele diz: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Aí, quando nós lemos essa carta, Paulo primeiro está tratando de uma luta exterior. No capítulo 1 até o capítulo 5 está falando de uma luta exterior. Por quê? Porque os falsos mestres, ensinando falsas doutrinas, falso evangelho. E se eles estão ensinando um falso evangelho, o problema aqui é mais do que teológico, é um problema espiritual.
Porque falso evangelho vai também criar falsos adoradores, falsos pregadores. Porque se eu ensinar errado, o outro vai caminhar no caminho errado. Se eu ensinar, falar, instruir errado, o outro vai andar no caminho. É isso que ele estava fazendo, o apóstolo Paulo confrontando isso. E o que os irmãos estavam fazendo? Os irmãos estavam deixando o verdadeiro para ir para este suposto outro evangelho. Aí o apóstolo Paulo, não, permaneçam firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Permaneça firme na liberdade. Não volta para a escravidão. Não volta a ser servo. Não volta para a condenação. Não volta para a servidão da lei. Para o domínio da carne. Cristo já nos libertou. Permaneça firme. Não abra mão. Aí eu me lembrei do povo de Israel. Quando Deus tirou eles do Egito. Caminharam. Chegou num ponto da caminhada. Vão voltar? Para onde? Lá onde nós éramos escravos. Do faraó. Lá onde nós era servo de faraó. Mas e a promessa de Deus? E Canaã? Está logo aqui, está perto. Mas eles queriam voltar. O que é isso? Aí o apóstolo Paulo no capítulo 5 começa a falar. Ele sai da guerra exterior e vem para uma guerra interior. A maior guerra de todas. Essa guerra interior, essa luta interior, ela é a maior de todas. Eu disse isso, não sei se eu disse com alguém aqui, que se nós perdemos a nossa guerra interior, dentro de nós vamos perder todas as outras guerras ao nosso redor. Todas as outras guerras que estão do lado de fora, nós não vamos vencer enquanto nós estamos perdendo a guerra do lado de dentro. Por quê, pastor? Porque a maior guerra não está do lado de fora, a maior guerra está do lado de dentro. Qual que é a guerra? A guerra entre a carne e o espírito. E eu vou te falar um negócio, que a carne é mais perigosa do que o Satanás. Que é isso? A carne é mais perigosa do que o diabo. Tem crente com medo do diabo, mas eu quero dizer, você tem que ter medo da carne. Por quê? Porque se o diabo manifestar, vai levantar o obreiro aqui, o pastor vai levantar, vai orar, vai expulsar, vai mandar embora. E na autoridade do nome de Jesus ele vai embora. E a carne? O pastor pode orar. O obreiro pode orar. Pode levantar campanha. Essa semana eu estava lá na faculdade, aí um motorista chegou e falou para mim assim, você é pastor? Deixa eu falar um negócio. Tem uma dificuldade, rapaz. Que dificuldade? Eu tenho uma dificuldade que eu não aguento, pastor, ficar só com a minha mulher. Eu tenho que procurar na rua. É assim que falou. Tem dificuldade. O senhor não conhece nenhum pastor lá que faz oração forte de libertação? Fala assim mesmo, de libertação. Rapaz, eu não posso fazer isso com minha mulher e tal. Eu preciso me libertar desse negócio. Aí eu falei com ele assim, irmão, primeira coisa que não adianta orar para vocês não. Pode procurar o pastor que for. Não adianta orar, pode fazer a campanha. Pastor pode expulsar demônio de todo tipo. Esse aí não sai. Uai, aí falou comigo assim, uai, mas você pastor falando isso comigo, desanimei. Porque ele não entende, né? Porque ele achou que era oração, né? Oração resolve isso não. A única coisa que resolve isso é a cruz de Cristo. Arrependimento. Se você não se arrepender, não tomar vergonha na sua cara, aí ficou bravo. Se você não se arrepender, não tomar vergonha, não adianta. O pastor vai acabar de orar que você vai sair do mesmo jeito. Por quê?
apóstolo Paulo, ele diz assim, digo, no capítulo 16, no versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. A carne, ela quer fazer, ou seja, a carne ela é inclinada a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, é a inclinação da carne. Tudo aquilo que você partir para fazer, que seja a vontade de Deus, o querer de Deus, a carne não quer. Ela vai querer negociar, ela vai brigar, ela vai lutar. Sabe aquela hora que você vai orar? A carne não quer. Às vezes você quer orar. Né, Matheus? Às vezes você quer orar. Não, eu quero orar hoje eu quero orar. Mas a carne, não ora. Hoje eu vou jejuar. Você queria jejuar, mas não conseguiu jejuar. Olha a carne lutando. Olha a guerra. Olha a luta. Como é que eu faço, pastor? Com a carne. Capítulo 5, versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Os que são de Cristo fizeram o quê? Crucificaram a carne. Aí eu estava lendo de tarde, aí o comentarista fala assim, que a crucificação não é uma morte instantânea, mas ela é processual. Não é? Processual. Ou seja, processo. Quando o condenado é levado na cruz para ser crucificado, ele não morre de repente. Processual. Dói, mas ele vai morrendo devagar. Então quando ele fala assim, os que são de Cristo crucificaram a carne. O que é isso? Crucificar a carne não quer dizer que ela, não quer dizer que eu, por exemplo, eu matei ela hoje, acabou. Agora só vou fazer vontade de Deus, não tem guerra mais, pastor Josias. Agora vai ser só glória, aleluia, pode ser até arrebatado como Enoque foi arrebatado. Acabou a guerra. Não quer dizer isso não. Matou ela hoje, e amanhã? Amanhã ela vai tentar levantar de novo. E aí? Eu vou levá-la para a cruz de novo. Por quê? Porque lá na cruz ela não tem poder para governar. Por quê? Porque quem governa a minha vida agora é o Espírito de Deus, não é a carne. Por quê? Porque eu não ando agora guiado pela carne, eu ando guiado pelo Espírito de Deus. Só quem anda guiado pelo Espírito de Deus. Quer vencer a carne? Leva ela para a cruz, irmãos. Porque na cruz, através da cruz, através de Cristo, a carne não tem poder mais para dominar a sua vida. A carne vai tentar negociar. O que, pastor? A carne vai tentar te levar de volta. Para onde? Para a escravidão. Para a servidão. Mas não tem negócio com a carne, pastor. Não tem conversa com a carne. Nós não temos que negociar, nós não temos que conversar com a carne. Por quê? Porque não é com força humana que nós vamos vencer a carne. Não é com o meu jeito, não, eu dou meu jeito, eu suporto, eu aguento. Não aguenta! Esse inimigo é mais forte que você pensa, só não é mais forte que a cruz de Cristo. Por isso que o único escape é a cruz de Cristo, irmão. Então não brinque com a carne. Não, Mateus, só uma conversinha no WhatsApp. O que é que tem? A carne, toma cuidado. Os frutos da carne vai te levar a uma condenação eterna. Os frutos da carne vai te levar para longe de Deus.
como fez no jardim do Éden. Quando o homem caiu no pecado, quando ele se inclinou para a carne, a primeira coisa foi separação de Deus. O pecado traz separação de Deus, nos leva para longe de Deus. A inclinação da carne é fazer a nossa vontade, o nosso querer. O que é a carne? É além desse corpo físico, é o eu que mora dentro de mim. Eu te pergunto nessa noite, o que está dominando? O eu, a carne ou o Espírito de Deus que está dominando? Talvez, Mateus, pregar aqui seja até fácil. Falar da guerra, do domínio, da carne, do Espírito. Agora o negócio é na hora da guerra. Na hora da luta. Ou eu vou ceder a vontade da carne, a inclinação da carne, ou eu vou ceder a inclinação do Espírito de Deus. E pensa que é fácil? Você pegar a sua cruz e negar a si mesmo e seguir a Jesus, a fazer a inclinação, a vontade do Espírito de Deus? Você acha que essa luta, que essa guerra é fácil? Não. Tem gente perdendo a guerra todo dia. Tem gente perdendo a batalha todo dia. Toda hora tem um perdendo a batalha. Não, pastor, eu estou na igreja todo dia. Estou nas campanhas todo dia. Meu irmão, isso é uma luta interior. Tem nego perdendo a batalha aí. Tem um negócio de nego, né? Tudo é nego agora. Tudo é nego. Coitados. Tem nego perdendo a batalha. Porque essa é uma luta invisível, pastor. Mas é uma luta real. Percebemos ela todo dia. Não é uma luta que nós vemos. Não é uma luta palpável. Mas é uma luta real que está dentro de nós. Ou nós fazemos a vontade do Espírito de Deus, ou nós fazemos a vontade da carne. E o resultado dos frutos da carne? Condenação eterna. Voltar o que era? A servidão, a escravidão. E do Espírito, vida eterna com Deus. Salvação, graça na eternidade. E o apóstolo Paulo, andai em espírito, para não cumprires a consciência da carne. Primeira coisa, crucificar a carne, mortificar ela. Todos os dias você vai mortificando. Não significa que ela vai deixar de existir, mas significa que ela não vai mais governar na sua vida. Enquanto você estiver mortificando a sua carne, a carne não tem poder para governar a sua vida, porque quem governa é o Espírito de Deus. Segunda coisa é andar em espírito. Isso significa todos os dias nós precisamos andar na direção do Espírito de Deus. Para quê, pastor? Para não cumprir os desejos da carne, para não fazer a minha vontade, para não fazer o meu querer. Você está lá no trânsito, aí de repente alguém te faz uma raiva, aí a carne já logo grita, né? Levanta e briga com ele só. Acha ruim com ele. Exploda, ira com ele, fica irado. É assim que todo mundo faz, né? Por muito menos estão levantando, estão brigando. Inclinação, aí o cara é crente. Ah, meu Deus do céu. E agora, eu vou inclinar a carne ou ao Espírito? Ao Espírito diz, não briga não. Paz com Deus, paz com os irmãos. Esse é o Espírito de Deus. Andar em Espírito. Como? Orando, buscando a palavra de Deus.
comunhão com Deus. Isso vai mortificando a carne. Só no domingo, pastor? Só na segunda? Ou só no meio de semana? Ou só no final de semana? Não, irmão, culto de domingo assim não mortifica a carne, não. Não, pastor, só o culto não mortifica. Você pode vir os cultos todos também, mas não mortifica. Mortifica a carne é nós negar o nosso eu. Eu posso vir no culto e não negar o meu eu. Sim ou não? Às vezes, ô Marcos, o camarada está participando do culto todo, mas não nega o eu. Está sempre inclinado a carne. Aí quando vai descobrir, pum, explodiu uma bomba. Ah, meu Deus do céu. Não é possível. Não é possível? Inclinou a carne. Que mortifica a carne é a sua vida de santidade com Deus. Pastor não viu, o irmão não viu, mas tem uma vida de santidade com Deus, de comunhão. Aí ele entrou no quarto para orar. Nem a esposa, nem o filho, ninguém viu, mas estava lá no quarto em comunhão com Deus. Deus estava em cima nos céus vendo. Aí, sabe o que acontece? A carne vai sendo mortificada, vai perdendo as forças e o Espírito de Deus começa a reinar. E quando o Espírito de Deus começa a reinar, o nome de Jesus é glorificado. O nome de Jesus é exaltado. Olha, ele termina 17 falando assim: para que não façais o que quereis. Aí quando o Espírito Santo de Deus começa a reinar, Mateus, antes eu fazia o que eu queria, antes eu fazia o que eu achava melhor, agora o Espírito Santo de Deus começa a reinar. Como é que é agora? Será que glorifica a Deus? Será que isso vai louvar o nome do Senhor? Será que isso é permissão? Agora é o Espírito de Deus que está reinando. Andai em espírito. Eu quero pedir os irmãos que se coloquem de pé. Primeiro apóstolo Paulo trata da luta externa. Da luta externa. Dos falsos mestres tentando aprisionar os irmãos novamente, pastor. Voltar às leis antigas, a circuncisão, tudo servidão. Este falso evangelho tentando levar os irmãos novamente para a escravidão. Aí tem uns falsos evangelhos aí, que não é para libertar ninguém, é para levar de volta para a prisão que estava. Mas o verdadeiro evangelho de Deus liberta. O verdadeiro evangelho continua transformando vida. E eu louvo a Deus porque nós estamos numa igreja que prega a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Cristo. Não tem outra verdade, irmão. A verdade é Cristo Jesus, é a graça, é a cruz. Depois ele trata da luta interior, a maior luta de todas. Se você perdeu o interior, perdeu de fora. Como é que eu vou vencer essa luta para o seu interior? Às vezes eu entro na batalha, eu estou perdendo a guerra. Estou mais inclinado para a carne do que para o espírito. Crucificando essa carne, colocando ela na cruz, só lá você vai conseguir vencer a inclinação da carne. Não é você dizendo, eu não vou pecar mais. Isso aí não mortifica a carne, Mateus. Eu não vou pecar mais, eu não vou fazer mais. Só falar, isso não mortifica a carne. O que mortifica? É a cruz de Cristo. A cruz mortifica a carne. Andar em espírito é quando nós nos rendemos ao Espírito de Deus. É quando nós dizemos, eu já fui crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim.
O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos que estão na Galácia, dizendo: não ficai firme na liberdade que nós temos em Cristo. Nós era servo, escravo, mas agora nós temos a liberdade em Cristo. Estamos livres da condenação do pecado, estamos livres da lei, estamos livres do governo da carne. Permaneça firme, andando em espírito. Permaneça firme, crucificando a carne que a todo momento tenta te separar de Deus, tenta te esfriar, tenta te abalar a sua fé. Mas a palavra de Deus nessa noite é: permaneça firme, permaneça crucificando essa carne, até o Espírito de Deus governar a sua vida, até o Espírito de Deus te conduzir. Permaneça. Eu quero te dizer nessa noite que não existe nenhuma prisão, seja ela externa, seja ela interna, que a cruz de Cristo não possa nos libertar. Pastor, a batalha é grande, mas não existe nenhuma batalha, seja ela fora, seja ela dentro do nosso interior, não existe nenhuma batalha maior do que a cruz de Cristo. Não existe nenhum pecado maior do que a cruz de Cristo. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é favor imerecido, nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou, o preço foi pago na cruz do Calvário, e nada pode nos prender. Esse eu precisa descer do trono, pastor. Esse eu precisa descer do trono, para que o Espírito de Deus assuma o governo da nossa vida. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, misturar como as águas do rio, então subirei como na mantura. Pode adorar a Deus nessa noite. Eu abro mão, eu mortifico a carne nessa noite. Eu mortifico a carne para te adorar nessa noite, para exaltar o nome de Jesus.